Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos, da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos realizar a correção da atividade sobre fração irredutível equivalente a uma fração dada a partir da simplificação por 7. Certo? Então esse é o nosso objetivo de hoje. Lembrando que essa atividade ela faz parte da semana de número 10, que é a semana que vai do dia 3 de maio ao dia 7. Beleza, gente? Então, nós estamos retornando com as resoluções através de uma videoaula. Beleza? Então, vamos para a leitura da primeira questão e a resolução. Então, vamos lá. Ao simplificarmos a fração 98 sobre 147, ou 98 147 avos, a fração irredutível que será encontrada corresponde a letra A, 1/3, letra B, 12 21 avos, letra C, 2/3, letra D, 49 71 avos. E aí, gente? O que é que nós devemos aplicar nessa questão? Nós vamos simplificar utilizando as divisões sucessivas, certo? Então, como a simplificação é por 7, né, meio que já direciona a gente para a simplificação pelo 7. Então, vamos aqui colocar o valor da fração que nós temos, ó, que é 98 sobre 147. E aí nós vamos simplificar dividindo tudo por 7. E aí o que é que vai acontecer agora, gente? Vamos fazer aqui a divisão, né? Para quem tem dificuldade, é mais uma oportunidade de você aprender a divisão, beleza? Então vamos colocar aqui a divisão, tá? 98 dividido para 7. Então na divisão, o que você tem que saber para conseguir dividir, além de aprender o algoritmo da divisão, o procedimento, é saber multiplicar, que é justamente a operação inversa da divisão. Então a pergunta que eu vou fazer sempre será essa: quantas vezes o divisor, que é o 7, cabe dentro do dividendo, que no caso aqui é o número 98. Então a pergunta é: quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo? Beleza? Então, quando você se faz essa pergunta, você tem condição de resolver a divisão de uma maneira mais simplória, tá? Mais simples, mais racional. Então, vou apagar e vou começar o procedimento novamente. Então, nós temos aqui 98 dividido para 7. Lembra o seguinte, que toda divisão nós temos dois elementos, que é o dividendo e o divisor. Então, nesse caso, o que é que acontece? De acordo com o algoritmo da divisão, diz o seguinte, que o dividendo ele não pode ser menor do que o divisor, ele pode ser maior ou igual, mas ele não pode ser menor. Então, nós vamos atribuir essa propriedade e aquele questionamento lá da primeira parte, certo? Então, é o seguinte, gente, como 98 ele é um número muito, muito maior do que o 7, para facilitar a divisão, nós vamos aqui por partes, tá? Desse número 98. Então, eu vou considerar apenas o 9 para iniciar a divisão. Por quê, professor? Porque o 9 ele já satisfaz a propriedade, que o dividendo ele tem que ser maior ou igual que 7. Do 98, basta eu pegar o 9, que o 9 é maior do que o 7. Então, como é que eu vou iniciar aqui a divisão? Você vai se fazer a pergunta, né? E qual é a pergunta? Quantas vezes o 7 cabe dentro do 9? E aí nós vamos perceber que o 7 cabe dentro do 9 apenas uma vez. Porque 1 vezes 7 equivale a 7. E aí, o 7 cabe dentro do 9 quantas vezes? Uma vez. Mas sobra, né, gente? Tem uma sobra. Sobra quantas unidades? De 7 para 9 sobram 2 unidades. Beleza, gente? Então significa dizer agora que o nosso número 2 é o nosso novo dividendo. Certo? O 2 será o nosso novo dividendo. E qual é a propriedade? Que o dividendo ele não pode ser menor do que o divisor. O divisor é o 7. O 2 é menor que 7. Mas aí eu percebo que do 98 eu só utilizei o 9. Eu ainda não utilizei o 8. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou baixar o 8. E aí o número que era 2 passa a ser 28. E 28 ele é maior que 7.
Então é possível que a gente continue a divisão. E a pergunta agora vai ser o seguinte: quantas vezes o 7 cabe dentro do 28? E aí, quantas vezes o 7 cabe dentro do 28? Eu vou perceber que o 7 cabe dentro do 28 4 vezes. Por quê, professor? Porque 4 vezes 7 equivale a 28. E aí eu venho e coloco aqui a 28. E de 28 para 28 não resta nada, ou seja, resta 0. Beleza, gente? Então essa é a divisão. Então, ao dividir 98 por 7, nós vamos encontrar como numerador número 14. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir 147 por 7. Então, nós vamos aplicar o mesmo procedimento, tá? Agora de uma maneira mais rápida, tá, gente? 147 dividido para 7. Então, nós temos aqui o nosso dividendo. Nós temos aqui o nosso dividendo. E aqui o 7 nós temos o nosso divisor. A regra, a propriedade diz que o dividendo ele não pode ser menor que 7. E realmente 147 não é menor que 7, é muito maior que o 7. Mas vamos aplicar a mesma regra lá da divisão anterior. Como 147 é muito maior que 7, se você considerar apenas o 14, porque se você pegar o número 1 é menor que 7, mas se você pegar 1 e o 4, compor 1 e o 4 no numeral, que é o número 14, ele por si só já é maior do que o 7, né? Então o que é que nós podemos fazer aqui, ó? Nós podemos fazer a divisão do 14 para o 7. E aí, qual é a pergunta que a gente vai fazer para resolver essa questão? É o seguinte, ó. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 14? E aí nós vamos perceber que o 7 cabe dentro do 14 duas vezes. Por quê, professor? Porque 2 vezes 7 equivale a 14. E 14 para 14 não resta nada, ou seja, deixa resto 0. Beleza? Mas aí eu percebo que eu ainda não utilizei esse elementozinho aqui, que é o 7. Então eu venho embaixo 7. Ó. Que o 0 ele é menor do que o 7. O dividendo ele não pode ser menor do que o divisor. Então o que é que eu faço? Já que eu não utilizei o 7, eu vou utilizar o 7 para compor com o resto da primeira subtração, que deu 0. E aí forma o número 7. E aí você vai lembrar que pela propriedade, o dividendo ele pode ser maior ou igual, ele não pode ser menor. E o 7 é igual a 7. Então a pergunta que nós vamos fazer, nós vamos continuar dividindo. Né? A pergunta vai ser essa. Quantas vezes o 7, que é esse rapazinho aqui, ó. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 7? E você vai perceber que o 7 cabe dentro de 7 apenas uma vez, né? Por quê, professor? Porque 1 vezes 7 é 7. E 7 menos 7 deixa resto 0. Ou seja, 147 dividido para 7 dá 21. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos dividir novamente pelo 7. Tá? Vamos fazer uma nova divisão, porque simplificar, na verdade, é você dividir até que não reste mais divisores para que você consiga reduzir a fração. Beleza? São divisões sucessivas. 14 e 21 são múltiplos de 7, né? Então, 14 dividido por 7, 2. 21 por 7, 3. E aí você vai perceber que o 2 e 3 são valores menores que 7. Então não é possível você continuar dividindo por 7, beleza? Então nós encontramos a fração irredutível, que é 2/3. E aí a nossa alternativa correta é a alternativa da letra C. Beleza, gente? Então o que você vai fazer é isso. Você vai dividir sucessivamente os valores, até que encontre o resultado. A nossa segunda questão, que nós temos qual a fração irredutível equivalente a 18/27, ou 18 sobre 27. Nesse caso específico, gente, nós não vamos utilizar uma simplificação por 7, tá? Essa questão meio que entrou de gaiata nessa relação das questões. Então, nós vamos pegar aqui a nossa fração, que é 18 sobre 27. Se por acaso ambos os elementos dessa fração
fossem números pares, eu dividiria por 2. Mas eu percebi que o 18 é par e o 27 ele é ímpar. Então, eu não vou conseguir simplificar aqui dividindo por 2, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho que saber qual é o número que eu utilizo para iniciar a simplificação. Será se é o 7, gente? O interessante é que você saiba a tabuada. Se você souber a tabuada, né? Você calcula os múltiplos e aí você já vai saber. É claro que se você pegar, por exemplo, aqui, se você pegar aqui o 7, ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. 7 vezes 10, 70 e assim por diante, certo? Esses resultados aqui que nós temos, ó, o 7, o 14, o 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 e assim por diante, porque a multiplicação ela vai prosseguir, né? 7 vezes 1, 77, assim você vai. Esses valores aqui são chamados de múltiplos de 7, porque são resultados originados a partir da multiplicação por 7. Então, essa pode ser uma técnica que você utilize para simplificar. Você vai perceber que nem o 18 e nem o 27 pertencem a essa sequência de múltiplos de 7. Logicamente, nós não vamos conseguir dividir por 7. Nós só conseguimos dividir por 7 quando você tem um número que é múltiplo de 7, que foi originado em algum momento da multiplicação do 7 por um outro valor, beleza? E aí você vai perceber facilmente que 18 e 27 é um múltiplo de 3, né, gente? Por quê, professor? Porque ao dividir 18 por 3, eu consigo encontrar um resultado. Ou seja, o 18 ele é múltiplo de 3. 18 dividido para 3, ó, 6. E 27 dividido para 3, 9. E eu consigo dividir novamente, né? Por quanto, professor? Novamente, vamos dividir pelo 3. 6 dividido para 3, 2. E 9 dividido para 3, 3. Vejam só qual foi o resultado encontrado. Coincidentemente, o mesmo da primeira questão, 2/3. Só que agora aqui na segunda é a letra D. Beleza, gente? Então, se você sente dificuldade na divisão utilizando o algoritmo, então monta os múltiplos desse valor, tá? Se você acha que é o 3, então você faz a tabuada do 3. Se você acha que é o 7, faça a tabuada do 7. E assim por diante. E eu te garanto que tu vai sentir menos dificuldade. Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte: qual a fração irredutível é equivalente a 21 sobre 28? Gente, outra situação, tá? Eu espero que vocês estejam acompanhando o conteúdo que é colocado antes do questionário, que você assista as videoaulas e que você já saiba o que é que significa esse termo irredutível. Fração irredutível é aquela fração que já foi simplificada de tal maneira que ela não pode ser mais reduzida, ela não pode ficar com seus elementos menores, os seus elementos. Toda fração tem dois elementos, que é o numerador e o denominador. Por exemplo, aqui na questão anterior, nós chegamos a 2/3. Tem como você continuar dividindo para diminuir ainda mais essa fração? Não tem. Então, você encontrou uma fração irredutível. E uma fração irredutível, que ela é encontrada através de uma simplificação, também é uma fração equivalente menor à anterior. Nós temos duas maneiras de calcular a equivalência. É multiplicando ambos os valores da fração ou dividindo ambos os valores da fração, ambos os elementos. Quando você divide, você está simplificando. E quando você encontra a menor fração possível através da simplificação, ela é chamada de irredutível, beleza? Então, só um esclarecimento. Então, vamos para a terceira questão. A fração que nós temos é 21 sobre 28. Vamos aqui fazer a nossa simplificação. E nós fizemos na segunda questão a tabuada do 7. Né? E você percebeu
que tanto o 21, que está aqui, ó, quanto o 28 são múltiplos de 7. Se são múltiplos de 7, logicamente, eles vão ser divisíveis pelo 7, beleza? Então, fazendo aqui a divisibilidade pelo 7, né? Fazendo a simplificação, vai ficar 21 dividido para 7, que dá 3. 28 dividido para 7, que dá 4. Então, nós encontramos a fração irredutível, que ela é equivalente a 21 28avos. Que fração é essa? 3/4, que nos leva à letra A. Viram como é bem simples, gente? Questão de número 4. Qual a fração irredutível e equivalente a 21 35avos? Olha, novamente, ó, 21 nós já sabemos que é múltiplo de 7. E o 35 também ele é múltiplo de 7. Está aqui, ó, foi originado da multiplicação do 7 vezes o 5. Então, gente, é claro que aqui nós podemos fazer a simplificação dividindo pelo 7, né? 21 35avos. Então, fazendo aqui a simplificação, ó, pelo 7, nós teremos o seguinte. Vamos lá. 21 dividido pelo 7 é igual a 3. 35 dividido por 7 é igual a 5. E aí nós chegamos à fração irredutível, que é 3/5. É possível, gente, a gente continuar dividindo por 7? Não, porque tanto o numerador 3 como o denominador 5 são valores inferiores ao divisor 7. Beleza? Então, nós encontramos aqui 3/5. Então, tá aqui, ó, 3/5, que nos leva a assinalar a alternativa C. Então, gente, essa foi a primeira atividade da semana de número 10, tá? Nossa, né, 10ª semana de aula de matemática, beleza? Novamente, vai dos dias 3 de maio ao dia 7 de maio. Então, fiquem ligados e até a nossa próxima videoaula com a resolução da atividade.